Então vamos trazer para você os destaques, né, do seu jornal O Dia, líder em credibilidade para você. O seu jornal O Dia que traz aí em sua primeira página as informações com referências à votação de ontem. E vamos aqui já dar o bom dia a eles, né, que ontem trabalharam aqui com a gente, aqui fomos até tarde, né? Então, bom dia, João Magalhães. Magela Lima, Natanael Souza, bom dia aos colegas aqui nos estúdios da Audio FM e, claro, um bom dia especial para quem nos acompanha pela 92,7 também, pelo canal 9.1. Ok, João Magalhães, o meu muito bom dia e já dando as boas-vindas a mais uma semana, um super bom dia nesta segunda-feira para o Natanael Souza, as suas considerações iniciais e também já trazendo na sequência aí os destaques, Natanael, do seu Jornal Dia. Seja muito bem-vindo, bom dia, uma excelente semana. Oi, Magela, bom dia para você, bom dia ao João Magalhães, bom dia a toda a nossa equipe, também a toda a nossa audiência, né? Mais uma semana de trabalho aqui no Comando Geral, é claro, você na nossa companhia, de onde estiver, em casa, no trânsito, uma excelente semana para todos nós. Vamos aos destaques então, viu, Magela? Como você já adiantou, a repercussão da eleição de 2024, o resultado da eleição em Teresina que consagrou a vitória de Silvio Mendes com 52% dos votos. O ex-prefeito retorna ao comando da capital pela terceira vez, após 14 anos. E ainda sobre eleições, vamos falar daqui a pouco sobre o desenho da Câmara Municipal de Teresina a partir de 2025, com uma renovação de 60%, número que chama bastante atenção. Apenas 12 vereadores se reelegeram. E ainda a repercussão também dos candidatos derrotados. Fábio Novo reconhece derrota na disputa pela Prefeitura de Teresina e parabeniza Silvio Mendes. E buscando a reeleição, o prefeito Doutor Pessoa marca derrota histórica. Pouco mais de 2% dos votos válidos foram conquistados pelo prefeito de Teresina, né? Apenas 10.131 votos. Sobre o desempenho do prefeito, viu, João? Acredito que é um caso que vai ser objeto de estudo pelos cientistas políticos, pelos estudiosos da política, né? O prefeito saiu de uma votação de mais de 200 mil votos em 2020 para pouco mais de 10 mil votos. Com a máquina na mão, com toda a estrutura da prefeitura na mão, mais uma gestão com um alto índice de desaprovação resultou nesse desempenho muito fraco, né? Desempenho fraquíssimo do prefeito Doutor Pessoa. A mesma quantidade de votos do Dragalana, né? Eleito vereador, para você ter uma comparação de fato de como foi a votação do atual prefeito Doutor Pessoa, cerca de 4%, né, da votação que ele teve há 4 anos atrás. Então, de fato, é algo que chama bastante atenção. Mas queria me concentrar mesmo na vitória de Silvio Mendes. Afinal de contas, sem dúvida nenhuma, o fato mais relevante, né, das eleições de 2024 aqui no Piauí. A cidade de Teresina, obviamente, a cidade mais importante, que possui maior influência na política do Estado. E a gente sai de um resultado das urnas que consolida Silvio Mendes como o maior líder político da capital, né? Uma vitória expressiva, né? A gente sempre comentava aqui que o cenário era muito competitivo e que a diferença poderia ser pequena e a vitória para qualquer um dos dois principais candidatos ser no primeiro turno, porque havia essa tendência natural de esvaziamento das candidaturas, né, dos demais nomes, ali Doutor Pessoa, Tony Kelly, e foi de fato o que ocorreu com as outras candidaturas. Doutor Pessoa, inclusive, imaginava-se que ele chegasse ali 4%, 5%, mas na verdade ficou na casa dos 2%. Tony Kelly, uma votação também muito pequena. Então, essa questão do voto útil realmente fez a diferença. Quando a gente vai para o andar de cima, a gente teve uma eleição competitiva, mas uma vitória acima, né, do que o cenário se desenhava, com uma vitória expressiva de Dr. Silvio Mendes, cerca de 9%, né, em cima do principal adversário. E aí a gente pode tirar, Natanael, algumas conclusões, algumas leituras desse cenário. A primeira delas, né, como eu já falei, consolida Silvio Mendes como a maior liderança política da cidade de Teresina. Outros pontos bastante interessantes
importantes, obviamente, é que Silvio Mendes teve, né, como principal diferencial na campanha a capacidade de dialogar, né, diretamente com o coração do eleitor teresinense, porque quando você observa Silvio Mendes e Fábio Novo, você tinha ao lado de Fábio Novo uma articulação política que tinha dezenas de partidos, né, um batalhão de candidatos a vereadores. Silvio Mendes, por outro lado, como um candidato de oposição, né, que estava, a gente até comentava, um candidato sem palácios, porque não tinha nem o Palácio de Karnak, nem o Palácio da Cidade, mesmo assim demonstrou que construiu ao longo de sua carreira política uma relação de muita confiança, né, com o eleitor teresinense, e isso acabou fazendo a diferença. Essa vitória de Silvio Mendes, eu particularmente coloco nessa conta aí, né, a relação que Silvio Mendes construiu com o teresinense ao longo de sua carreira política. A gente está falando de alguém que foi prefeito por 2 mandatos, né, quando prefeito teve uma aprovação muito alta. O fato da cidade hoje de Teresina estar enfrentando sérios problemas de gestão favoreceu esse discurso da experiência, porque obviamente foi uma das tônicas de doutor Silvio Mendes, né? Eu já resolvi o problema da saúde, então eu sei como resolver novamente, né? Na minha época, quanto prefeito, tinha problemas no transporte público? Tinha, mas tinha ônibus rodando. Então eu acredito que esse discurso da experiência administrativa de Silvio Mendes, juntamente com a relação de confiança que ele conquistou ao longo dos anos, fez toda a diferença e fez com que ele, de fato, saia o grande vitorioso desse processo eleitoral de 2024. Lá no final a gente fala também dos perdedores desse processo, porque acho que é algo sintomático que a gente precisa analisar. Só colocando mais um ingrediente aqui, João, antes de mudarmos de assunto, né? O médico Silvio Mendes, prefeito eleito de Teresina, conseguiu, de certa forma, também driblar essa tentativa até de nacionalizar a campanha, né? Associação muito forte ao nome de Fábio Novo, ao nome do presidente Lula e ao nome de Rafael Fonteles, que o governador tem uma aprovação também muito elevada em Teresina. Silvio Mendes conseguiu vencer esse fator, que foi também um fator que marcou a campanha, né? Essa estadualização e nacionalização também na campanha de Teresina. É o que mostra que a eleição para prefeito, Natan, ela é algo muito localizada, né? A relação do eleitor com o candidato a prefeito, ela é diferente e ela não sofre tanta influência do cenário nacional, né? Como você bem citou, por exemplo, o governador Rafael Fonteles tem uma boa aprovação em Teresina, o presidente Lula tem uma boa aceitação em Teresina, mas o seu candidato saiu derrotado das urnas, né? Por outro lado, Silvio Mendes, e aí é interessante porque isso ajuda a gente a projetar também a visão, eu achei bem interessante o fato de ontem, após a eleição, a festa da vitória ocorrer na casa do senador Ciro Nogueira, né? Que mostra, obviamente, que Silvio Mendes reconhece, e a gente sempre pontuou aqui, que o principal articulador político da campanha de Silvio Mendes, né, era de fato o senador Ciro Nogueira, que se ausentou da campanha, e aí ele mesmo falou em entrevista ao Valor Econômico que se ausentava da campanha porque ele hoje tinha uma ligação muito próxima com o presidente Jair Bolsonaro, e a sua presença aqui na eleição poderia, de certa forma, prejudicar a imagem de Silvio Mendes. Traria a rejeição de Bolsonaro. Exatamente. Então é uma questão de estratégia política que foi muito bem desenhada, e aí também tem o mérito da campanha de Silvio Mendes. Essas estratégias foram muito bem desenhadas, porque ele conseguiu, de fato, alcançar ali o coração do eleitor, apesar de todo o poder político do seu adversário, ele conseguiu manter o índice de votos que ele já vinha historicamente apresentando, e aí você soma isso à estratégia, né, de fato, de ter um apoio ali, por exemplo, do senador Ciro Nogueira, que faz toda a diferença, porque a gente sabe a capacidade que ele tem de articulação nos bastidores, né, mas do ponto de vista do público, deixa ele ali um pouco afastado da campanha, mas são questões realmente que a gente pode analisar com mais paciência depois e que com certeza foram fundamentais nesse processo eleitoral. A gente também não pode esquecer da própria participação do candidato a vice, Jeová Alencar, que veio para a chapa com aquele compromisso de fazer aquele jogo político, né? Silvio Mendes, durante a campanha,
percorreu a cidade, sempre falando suas propostas para o município. Então, essa relação política, Magela, essa articulação com os candidatos a vereadores, de resolver o problema que a gente sabe que tem nas chapas, a insatisfação de algum aliado, ficou, né, sob responsabilidade de Jeová Alencar, e ele demonstrou que conseguiu solucionar isso, resolver isso. Tanto é que, do ponto de vista da campanha, a participação de Jeová foi nesse sentido, nos bastidores, né, tentando articular o grupo de vereadores, tentando resolver os problemas, os impasses, e aí a gente teve, na verdade, estratégias bem desenhadas que ajudam a gente a compreender esse resultado das urnas. E segundo alguns apoiadores, né, o bom da vitória em primeiro turno, né, de Silvio Mendes é que vem com uma, digamos assim, a composição vem mais pura, né? Vem pura, ou seja, sem depender de segundo turno, que tem aí, então, portanto, a vinda de outros partidos, enfim. Uma nova negociação, não vai precisar ocorrer. Não vai precisar ocorrer. Isso mesmo, Magela. É interessante também, Natan, a gente, obviamente, a gente é assim, passou um período eleitoral, a gente já tem que pensar em projetar os próximos meses. Então, eu costumo dizer que agora a briga é outra, né? A briga é para saber quem vai ser os secretários, quem vai ocupar os principais postos de poder na gestão municipal. E a vitória no primeiro turno, ela garante essa tranquilidade para o grupo. Por quê? Porque a Silvio Mendes venceu as eleições sem precisar negociar com o adversário, né? Se tivesse um segundo turno, ele ia ter que buscar os votos lá do terceiro colocado, os apoiadores do quarto colocado, ele ia ter que somar essas pessoas ao seu time, ia querer tomar alguém que hoje está com seu principal adversário. Isso não vai precisar, né? E aí é um fato... Uma dor de cabeça menos, né? Exato, e aí é um fato interessante, Natan, que você certamente pode contribuir muito com o assunto, é em relação à bancada de vereadores, né? Porque Silvio Mendes, obviamente, vai precisar de maioria, mas ao vencer as eleições no primeiro turno, desobriga ele de, nesse momento, está indo atrás dos parlamentares. Pelo contrário, ele vai ter ali um tempo suficiente, obviamente, para descansar, porque a gente sai de uma campanha eleitoral onde os candidatos saem muito cansados, né? Tanto fisicamente, psicologicamente, financeiramente. Isso faz parte do jogo político. Então agora, Silvio Mendes, ao vencer no primeiro turno, se livrou dessa necessidade de negociar, obviamente, com os outros políticos, em busca de apoio para o segundo turno, assim como também dá a ele mais tranquilidade na hora de montar o seu time no parlamento. Ele vai precisar? Vai, mas ele, até pela postura, pelo perfil que ele tem, ninguém vai conseguir colocar faca no pescoço dele. Pelo contrário, acredito que é ele quem vai dar o tom dessa negociação, até porque a gente sabe que naturalmente ser parlamentar de oposição é muito difícil. Então eu acho que nas próximas semanas a gente vai ver aí uma corrida dos vereadores eleitos pela chapa de Fábio Novo, pela chapa de Doutor Pessoa, no sentido de se aproximar de Silvio Mendes.